Muito boa noite a todos, meus irmãos. Muita paz. Sejam todos muito bem-vindos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Deus, nosso Pai, estamos iniciando nossa última reunião virtual de tratamento espiritual do Centro Espírita Isaac Lima no ano de 2021. Convidamos a todos a acompanhar a leitura da página de harmonização que será lida por nossa irmã Tera, representando a mocidade do CEIU. A seguir, a prece inicial. Muita paz a todos. Do livro Palavras de Vida Eterna, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. No rumo do amanhã. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Jesus, Marcos, capítulo 8, versículo 36. Lembra-te de viver, conquistando a glória eterna do Espírito. Diariamente retiram-se da terra criaturas cujo passo se imobiliza nos angustiosos tormentos da frustração. Estendem os braços para o ouro que amontoaram, contudo, esse ouro apenas lhes assegura o mausoléu em que se lhes guardam as cinzas. Alongam a lembrança para o nome e que se ilustraram nos eventos humanos. Todavia, quase sempre a fulguração pessoal de que se viram objeto apenas lhes acorda o coração para a dor do arrependimento tardio. Contemplam o campo de batalha em que se desenvolveram transitório domínio, mas não enxergam senão a poeira da desilusão que lhes soterra os sonhos mortos. Sim, em verdade, passaram no mundo em carros de triunfo na política, na fortuna, na ciência, na religião, no poder. No entanto, incapazes do verdadeiro serviço aos semelhantes, enganaram tão somente a si próprios, no culto ao egoísmo e ao orgulho, à intemperança e à vaidade que lhes devastaram a vida. E despertaram, além da morte, sem recolher-lhe a renovadora luz. Recordos que padecem na derrota de si mesmos, depois de se acreditarem vencedores, dos que choram nas horas perdidas, e procura, enquanto é hoje, enriquecer o próprio espírito para o amanhã que te aguarda. Porque, consoante o ensino do Senhor, nada vale reter por fora o esplendor de todos os impérios do mundo, conservando a treva por dentro do coração. Unamos, pois, meus irmãos, os nossos pensamentos em torno do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Deus, a fim de que possamos ser merecedores da assistência, do amparo dos espíritos amigos que nos sustentam nesse trabalho. Digamos assim, amigo Jesus, em teu abençoado nome, mais uma vez, aqui nos encontramos, Senhor, reunidos, e por isso damos graças a Deus. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos de seguir as tuas pegadas. Fortalece as nossas intenções de nos tornar criaturas melhores através da tua palavra, da tua mensagem. Abençoa os nossos lares, que nesse momento, Senhor, torna-se uma extensão da casa de Isaac Lima. Abençoa cada um de nós, encarnados e desencarnados. Ampara-nos, Senhor. Fortalece os nossos propósitos de seguir as tuas pegadas.
Abençoa os enfermos nos hospitais, nas colônias de Ranceniano. Abençoa aqueles outros que estão retornando à pátria espiritual. Que os teus mensageiros, em teu nome, possam acolher esses irmãos. Em particular, aqueles que tomaram a decisão triste, infeliz, falsa, de buscar a porta do suicídio. Misericórdia para cada um, Senhor. E assim, em teu abençoado nome, permita, possamos dar por iniciada a nossa reunião da noite de hoje, dando graças a Ti e graças a Deus. Bem, meus irmãos, nosso tema na noite de hoje tem como título Renuncie a si mesmo. A referência, o Evangelho, capítulo 24, itens 17 a 19. O expositor, trabalhador de nossa casa, nosso irmão Mário Luiz. Com a palavra, meu irmão. Muita paz a todos. Queridos irmãos, boa noite a todos. Com paz e bem em Jesus. No estudo da noite de hoje, que antecede ao passo magnético à distância, iremos comentar o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Este capítulo faz parte como um dos poucos capítulos que é apenas comentado por Kardec e não há comentário feito pelos espíritos ao final de cada citação dos evangelhos. Porém, iremos comentar apenas os itens 17, 18, 19, que finalizam o referido capítulo e que tem como enunciado carregar sua cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Faremos a leitura dos itens 17, 18 e 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. No item 17, tem uma citação de Jesus que foi anotado por Lucas no capítulo 6, versículo 22 e 23 do Evangelho. Benditosos sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem como mal o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Rejubilai nesse dia e ficai em transportes de alegria, porque grande recompensa vos está reservada no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. No item 18, estão anotados no Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículo 34 a 36, no Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo 23 a 25, e no Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, versículo 38 e 39, e no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 25 e 26. A mesma narrativa. Chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto
Aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. E aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Com efeito, de que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo. No item 19, iremos encontrar o comentário de Kardec dos 2 itens anteriores referidos à citação de Jesus. Rejubilai-vos, diz Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. Podem traduzir-se assim estas verdades. Considerai-vos ditosos, quando haja homens que pela sua má vontade para convosco vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé, porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira, porém não os maldigais. Depois acrescenta: tome a sua cruz aquele que me quiser seguir, isto é, suporte corajosamente as tribulações que sua fé lhe acarretar, dando que aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando-me a mim, perderá as vantagens do reino dos céus, enquanto os que tudo houverem perdido neste mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação de que deram prova. Mas aos que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus dirá: já recebestes a vossa recompensa. Podemos observar nos evangelhos que bem antes da traição, da prisão, do julgamento injusto, da condenação, do flagício, o martírio da via dolorosa, finalizando com a crucificação de Jesus, e vamos abrir um parêntese a respeito do ato de punir pelo método da crucificação, que é bem antes ao tempo de Jesus. Acredita-se que tenha sido criado na Pérsia e trazido para o Ocidente por Alexandre e posteriormente utilizado pelos Césares romanos da época, que puniam com a pena capital os ladrões, os que se diziam igual ou superior a César, os revolucionários, que após a condenação, e geralmente um tribunal arbitral, injusto, eram açoitados e pregados em um madeiro em forma de T ou cruz, e eram colocados à beira das estradas, principalmente das cidades, para servir de exemplo aos infratores. Isto tudo é para ressaltar que a cruz que Jesus se refere na citação acima não faz alusão ou comparação à sua crucificação, que foi totalmente atípica, apenas para comparar
o sofrimento provocado pelo processo da crucificação, a condenação individual de cada um, feita pelo tribunal da consciência, que se transformam em cruzes pesadas, que são as dificuldades, dores, sofrimentos, incompreensões e tantas outras vicissitudes que nas estradas da vida serão carregadas com suor e lágrimas, e servirá como uma ponte na nossa redenção, na nossa transformação moral. Ou por defender, ideias que acredita, verdades, testemunhos de fé, muitas vezes no sacrifício dos interesses pessoais. E é a esse que Jesus se refere. Os humilhados, os perseguidos pela justiça, os que são odiados, caluniados por profetizarem e defenderem o seu nome. O Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele afirmara que aqueles que perseverarem serão os ditosos, os exaltados, e serão recompensados em seu reino. E ele alerta que todos aqueles que não vos compreendeis, não devemos condená-los. São como cegos, como seus pais eram e fizeram o mesmo com os profetas. Os rejeitaram também. Jesus, reunido com eles, na praça, no meio da multidão, com profetas, discípulos e seguidores, e depois de perguntar aos seus discípulos quem o povo dizia que ele era, e apenas Pedro teve a certeza de reconhecê-lo como Filho de Deus vivo, o Cristo, o Messias. E o Cristo afirmara que fora o Espírito de Pedro quem o reconhecera como enviado de Deus vivo. Por isso, logo após a confissão de Pedro, Jesus ordena aos seus discípulos que não o digam a ninguém quem ele era, pois ele haveria de sofrer todas as consequências que deveriam cumprir-se. E novamente Jesus volta-se para a multidão e recomenda que quem quiser continuar aquela jornada de trabalho, como Jesus citou, da vinha, dos trabalhadores da primeira, da segunda, da terceira e de tantas horas, e os trabalhadores da última hora. Devem negar-se a si mesmo, negar suas próprias vontades e interesses pessoais, e tomar a sua cruz, isto é, o karma individual de cada um, como dizem os indianos, e deve ser diariamente, a todo momento, e segui-lo, pois Jesus acabara de ouvir de seus discípulos que o povo o confundia com João Batista ou com algum profeta reencarnado. Provavelmente a falta de compreensão da multidão foi o que motivou Jesus a recomendar que somente aqueles que negassem a si mesmo e tomassem suas próprias cruzes poderiam realmente acompanhá-lo para o que haveria de acontecer nos próximos dias.
E quantos ainda hoje dizem seguir Jesus, mas ainda não compreenderam que Ele é o Cristo, enviado por Deus para servir de guia e modelo, dirigente, governador do nosso sistema planetário. Muitos ainda veem Jesus como uma grande personalidade, né? Alguém digno da galeria dos grandes ícones religiosos da história da humanidade. Colocamos Jesus ao lado de Gandhi, Dalai Lama, Buda e tantos outros. Há outros ainda que compreendem Jesus como um profeta, no sentido de alguém com poderes sobrenaturais, com um acesso direto e único com Deus, através de um oráculo ou algo assim, ou simples fazedor de milagres que está sempre pronto a nos servir, não importando o derrogar das leis divinas. Herodes, Pilatos e outros romanos interpretaram que Jesus era um rei ou Deus, portanto, uma ameaça política e religiosa aos costumes da época. Ainda hoje, muitos pensam no Nazareno como apenas um revolucionário e que seus seguidores devem sempre estar revolucionando todo o sistema ou regime político. Outros entram em crise porque pensam que ao segui-lo perderão sua autonomia, sua liberdade. Não terão mais suas próprias escolhas. Acham que deverão se anular e ser alguém que não conseguem ser. Há inúmeras formas de compreender e interpretar a representatividade de Jesus, mas de tudo que Ele é, ou de tudo que gostaríamos que Ele fosse, não há nada além do que ser o Cristo, nosso irmão. E Jesus abre mão de qualquer título ou atributo para ser o Mestre, para trabalhar na reeducação e regeneração da humanidade. E o que isso quer dizer, né? Ser o Cristo. E Cristo não é o sobrenome de Jesus. É, na realidade, uma palavra grega que significa escolhido, ungido, legitimado para determinado fim. E observamos, né, que para seguir Jesus, precisamos ter o reconhecimento da nossa própria natureza. Quem somos? E somente iremos conseguir olhando bem de frente, no espelho da nossa consciência individual. Aí sim, nós poderemos começar a negar a nós mesmos. Portanto, pelo reconhecimento, né, de quem somos, das nossas tendências perante a vida corrompida e contaminada, da nossa falibilidade humana, ou seja, nossa capacidade de vencer as nossas imperfeições. Isto é, entre tantas cruzes, saber qual é a minha e seguir em frente pelas vias dolorosas da vida em busca da nossa regeneração. Aí nós iremos afirmar, mas o que é negar a si mesmo? Será anular-se? Não, não é anular-se. Algumas pessoas pensam que Jesus sugere que para segui-lo precisamos nos anular, parar de fazer isso ou aquilo, ser uma pessoa que não somos,
Contudo, a proposta de Jesus é exatamente o oposto disso. Você não precisa se anular. Não precisa tentar ser quem você não é. Basta apenas se submeter ao processo redentor de transformação moral, reforma íntima, encarar as situações da sua vida, tendo em mente que tudo pode ser um aprendizado para o seu desenvolvimento pessoal. Colocar-se diante de Deus e Jesus e questionar como você pode se tornar alguém melhor com o pouco que tem ou com o muito que você tem e como você está vivendo. Em vez de ficar reclamando e perguntando o porquê de certas coisas estarem acontecendo com você. Fazer como Santo Agostinho fazia. Ao final de cada dia, interrogar a consciência e verificar o que fizemos de bem ou mal para o nosso semelhante. Porém, só quem já passou sabe o quanto é doloroso enfrentar a si mesmo, sem necessariamente se anular. A linha que separa a negação de uma anulação total é muito tênue, muito próximo. Muitos dos piedosos, dos que acreditam que o isolamento em monastérios é saída, pensam que se anularem serão mais espirituais. Porém, o desenvolvimento espiritual está exatamente no contrário disso. Está no contato com os outros irmãos, dia a dia, trocando experiências, sendo ajudado e ajudando. Francisco de Assis foi um dos grandes nomes da história do cristianismo, que compreendeu que poderia dizer não a si mesmo, sem se anular. Ele era um jovem rico que percebeu quão longe a pregação do seu tempo estava da realidade que o povo vivia. Enquanto os pregadores só faziam sermões em latim, dentro de templos gigantescos, decorados em ouro, para pessoas nobres e ricas, Francisco de Assis assumiu o voto de pobreza e passou a pregar nas praças públicas, na língua do povo, levando a esperança para pessoas pobres e esquecidas através da caridade. E a cruz de São Francisco ficou leve como uma pluma. Negue para si aquilo que é tóxico, que faz mal ao seu próximo. Assuma quem você é. Aceite sua condição de espírito imperfeito ainda, em vias de regeneração. É assim que nós nos desenvolvemos. Não é rápido, não é fácil, não é instantâneo, mas é satisfatório, traz maturidade e dá serenidade para as nossas vidas. Mas só consegue quem começa. E o começo é negar a si mesmo, sem se anular totalmente. Perdoe, pratique o bem, faça caridade, como Cristo deixou marcado nas suas pegadas. E os apóstolos e os primeiros cristãos conseguiram segui-las. Negar a si mesmo não é ganhar o mundo e viver como vivem os homens no mundo. Negar a si mesmo é recusar os prazeres do mundo, mas viver com os homens do mundo. Observamos pessoas que buscam a felicidade, mas não conseguem se desprender de seus vícios,
dos seus relacionamentos tóxicos, comportamentos ofensivos. Querem crescer, mas a cada situação ruim que são acometidas, reagem com raiva, desrespeito e arrogância. Agressividade, acham que a verdadeira felicidade está nos prazeres do mundo. O Consolador, que nos fora prometido, veio descrucificar Jesus, desvendar os mistérios da morte, explicar suas parábolas, revelar o verdadeiro mundo da qual fazemos parte, o mundo dos espíritos, que as nossas existências estão interligadas entre passado, presente e futuro, e que fazemos parte da grande família universal. Somos todos irmãos e que Jesus é nosso mestre e que somos construtores do nosso destino. Somos livres no plantio, mas escravos na colheita. Sofremos porque fizemos alguém sofrer e que a nossa cruz será tão longa e tão pesada de acordo com o que fizemos de bem ou de mal ao nosso semelhante. E mais leve ela se tornará se nos negarmos aos interesses e prazeres pessoais que o mundo nos oferece. Precisamos negar e perder o mundo e ganhar a nós mesmos. Só existe uma única direção para o reino dos céus: a caridade. Portanto, é hoje, uma vez que nós entendemos o que é negar a si mesmo e pegar a sua cruz e segui-lo, o Evangelho é o nosso eterno convite. Pergunte hoje a si mesmo: será que eu estou pronto para segui-lo? E para finalizar o nosso estudo, iremos trazer um conto, que já foi trazido por tantos outros irmãos, que retrata bem essa questão do negar-se a si mesmo, pegar a cruz e seguir Jesus, defender os ideais cristãos. Certa vez um homem caminhava por uma longa estrada da vida e carregava sobre os ombros uma longa cruz, e por ser longa, se tornava muito pesada e dificultava a sua caminhada. E ele observava ao seu lado que passava por ele outras pessoas com cruzes menores, mais leves, e que caminhavam depressa e se perdiam à sua frente. E a sua cruz, tão pesada, tão carregada, contava a história da sua existência, das negações, dos erros, das dificuldades no trabalho, da sua família, de tudo aquilo que ele havia feito e que realmente deixavam marcas pesadas. Então ele resolve parar e cortar um grande pedaço da sua cruz. E ela então se tornou leve. Ele começou a andar depressa, quase correndo. E quando chegou no final da sua jornada, daquela estrada, ele observou que para cada um aquela cruz servia como uma ponte para atravessar para o outro lado, que era a sua felicidade. Então ele parou e começou a indagar como ele faria para poder transpor aquele obstáculo. Então foi orientado a ele que ele deveria retornar e juntar todos os pedaços, colar aquela cruz, e ela iria servir como ponte para ele poder atravessar aquele
grande obstáculo. Então, assim, somos todos nós, cada um com a sua cruz, cada um com as suas obrigações, com os seus deveres perante a vida. E o único remédio, a única solução é seguirmos as pegadas do Cristo, negando justamente tudo aquilo que nos faz mal, os prazeres mundanos que a vida nos oferece a todo instante. Ser fiel a Jesus, ao seu Evangelho, à sua mensagem, ao Consolador que nos fora prometido. Praticar a caridade, ajudar o próximo sem distinção. E a nossa cruz se tornará tão leve como a de São Francisco, como uma pluma, como um pássaro alçando os céus. Que Jesus nos abençoe e nos dê muita paz. Que assim seja. Estamos nos aproximando do final de nossa reunião. Gostaríamos de agradecer a colaboração da nossa irmã Teira e do nosso irmão Mário Luiz, assim como a presença virtual de todos que nos prestigiaram com suas presenças. Desde já, muito gratos. Muita paz a todos. É hora de agradecer a Deus pelos benefícios que recebemos. Digamos assim: Senhor nosso Deus, Pai de infinita misericórdia, em nome de Jesus, Senhor, nós aqui estivemos reunidos. Somos gratos por tudo quanto nos foi proporcionado nesta reunião da noite de hoje. Abençoe e fortalece os nossos propósitos de continuar nesta jornada do bem. Louvado seja teu nome, louvado seja o nome de Deus, nosso Pai. Convidamos a todos que permaneçam em prece até o final de nossa mensagem musical, proporcionando assim condições para que o passe à distância seja executado. Louvado seja o nome do Cristo, louvado seja o nome de Deus.